Olá novamente, meu nome é Eliésio Abrantes, eu sou o principal executivo da ABR Consultoria em Implantação Hoteleira, já me apresentei no outro vídeo. Tenho certeza que você dedicou 12 minutos para ouvir atentamente o que eu tinha para falar lá, e eu assumo que você interpretou como você pode lidar com seus custos fixos, seus custos variáveis, você pode, de alguma maneira, entender como você vai para o mercado, levando em consideração não só seus custos, mas também a sua concorrência primária, a sua cesta competitiva, e como você pode, a partir daí, tentar ir para o mercado, ou ir para o mercado efetivamente, para poder obter o melhor resultado, extrair do seu meio de hospedagem aquilo que de melhor você entenda que pode obter no determinado período, ou micro período, como eu costumo me referir. Dado isso, é importante que você note o seguinte: todo o trabalho web, você tem hoje dois tipos de trabalho para fazer. Você tem um trabalho online e você tem um trabalho offline, né? O trabalho offline, ele é aquele trabalho que a gente vem fazendo na hotelaria há décadas. Ele meio que se esgotou com o tempo, é um modelo que ele existe, ele é bom, se esgotou com o tempo, mas hoje todas as vendas, a maior parte da concentração de vendas está no ambiente online. A gente sabe disso. Então, se você não se preocupar com a sua personalidade web, realmente vai ser difícil você prosperar no mercado onde está cheio de gente que é muito boa nessa tarefa, né? Quando a gente fala de personalidade web, a gente pensa logo em Instagram. Tá? Existem vários meios digitais com os quais você pode lidar e você vai ser bem ou não, dependendo de como você opere. Okay? Existe um ambiente de Google Ads, que eu costumo chamar isso de o grande olho que tudo vê. Você concorre com uma massa de meios de hospedagem no seu entorno sem precedente, né? Então você concorre com palavras-chave que normalmente são muito caras, as que mais interessam. Então tem pessoas que são especialistas em lidar com isso, ou você vai para um ambiente mais de canhão mesmo de vendas, que é um ambiente, por exemplo, de Instagram, né? Então o Instagram hoje é uma tremenda ferramenta de venda, só que você precisa saber como lidar com ele. Nesse ambiente de Instagram, a gente tem que tratar as coisas de uma maneira bem formal e bem objetiva. O que você é, né, nesse meio digital, diz respeito ao seu tamanho, como eu me referi antes, e para você fazer isso de maneira orgânica, com uma cadência certa, você tem que estar permanentemente lá. As pessoas te traqueiam o tempo inteiro, elas te monitoram o tempo inteiro. Então, o que te dá autoridade, o que te dá tamanho, tem a ver com o que você posta. O que eu vou postar? Quanto mais clean, melhor. Quanto mais objetivo, melhor. Quanto menos tabelas, melhor. Quanto menos poluído, melhor, e assim sucessivamente. Esse é o primeiro argumento, ok? Mas eu recomendo fortemente que quem não tem habilidade com a ferramenta, contrate alguém que seja especialista desse negócio. Porque essa é a ideia que permeia muito o raciocínio da gente. Não, tem uma prima que é irmã de tal, de fulano, meu filho, a minha filha, que lida bem com isso, que não é do ramo, não tende a dar um bom resultado. Então, se você quer se aproximar de um bom resultado, é melhor que alguém que seja especialista comece a cuidar disso. Para isso, você tem que ter bons vídeos, boas fotos. O que você trafega hoje na web, como vídeo, como regra geral, tem um resultado melhor do que foto, dependendo. Eu não vou aqui tentar explicar e definir para vocês o que é um engajamento via stories, via reels, ou o que quer que seja, porque isso é uma área de muita abrangência e que é bom que tenha alguém do ramo cuidando disso. Se você não tem bons vídeos, não tem boas fotos, se você tem um carrossel de fotos em algum ambiente web seu, tipo, por exemplo, Booking, Expedia, Hotels.com, qualquer que seja ele, eu queria dizer para vocês uma coisa e vai ser uma surpresa. Ninguém nesse ambiente, há uma métrica para isso, ninguém nesse ambiente vê além do que 3, 4 fotos. Então eu vou num determinado hotel, num determinado site, uma determinada agência de venda online, aí eu abro a primeira foto, é um banheiro, né? Ou seja, você não tem apelo nenhum, pelo contrário, você vai causar um arrasto e uma dificuldade que você não quer. Você quer vender, ok. Então como está organizado isso? Qual é a qualidade dessas fotos? Qual é a ordem? Há uma ordem lógica para você subir essas fotos. Não é qualquer coisa, não é assim que funciona, né? Então as pessoas vão olhar no teu meio digital até a terceira, quarta, quinta foto e nem tanto assim. As pessoas são induzidas e tomam decisões muito rapidamente.
Não sai olhando o teu rolo de foto com 30 fotos. Não vão fazer isso. Elas são orientadas mentalmente a tomar uma decisão por aquilo que agrada rapidamente. E você tem pouco tempo para agradar alguém rapidamente. Então, isso é preciso estar pontuado. Você está bem posicionado junto aos seus meios de venda online? Como é que está a tua personalidade web lá? Como está o teu Instagram? Não deixe de responder sobre qualquer hipótese. Há mensagens que chegam para você via direct, via qualquer outro mecanismo online, porque quanto menos você responde, pior fica. Né? Eu me deparo com situações que o hotel às vezes leva anos até, acreditem, anos para responder uma pergunta que veio pelo direct. Isso não passa confiança alguma, não passa qualquer credibilidade. Esse ambiente de Instagram tem um aspecto interessante também, que é você deve responder mesmo reclamações. Quanto menos você reclama, mais arrasto você cria. Reclamou, vai lá, tenta justificar. E nessa hora, nesse momento que a gente está lidando com esses assuntos, você já deve ter olhado internamente, você já deve ter preparado a sua equipe, você deve combater principalmente todos aqueles comentários que dizem respeito a aspectos, eventualmente, que o seu hotel pode melhorar. Repare, as pessoas tendem a reclamar, normalmente, há uma incidência sobre um determinado aspecto. Quer ver um exemplo? Hotéis mais isolados, as pessoas reclamam de Wi-Fi, por exemplo. Né? É bastante comum, mesmo hotéis que são até mais cosmopolitas. O pessoal reclama de internet, porque hoje é mandatório. Ou você tem uma internet robusta, ou você vai ter reclamação. A outra questão diz respeito a café da manhã. Muita gente reclama de café da manhã, se você descuidar. Então, cuide do seu café da manhã. Esse café da manhã cabe no seu custo, ele é adequado ao que você se propõe a oferecer, tudo isso tem que ser estudado. Né? Outro aspecto, que o pessoal também calha muito de reclamar, tipo cama, posição de chuveiro, problemas de ergonomia. Então, tenta olhar o que as pessoas estão falando do seu próprio meio de hospedagem para que você corrija isso. Tem correções que são feitas, acredite, a custo praticamente diferente de zero. Não é complicado. Você consegue lidar com isso. Tem que ouvir o que as pessoas estão falando. Se você não se relaciona, não é um bom caminho. Então, compreendam, todos que estão se dedicando um pouco do tempo para ouvir o que eu tenho para falar, que nesse ambiente, se você não tem alguém que seja especialista, que tenha costume de gerenciar tráfego, vejam, vender quarto de hotel é diferente de varejo. Varejo é um ambiente que tem determinadas dinâmicas e métricas que não se aplicam à hotelaria. É importante que isso fique registrado. Você não vende quarto de hotel de uma maneira vulgar, entre aspas, como você vende, sei lá, calçado, roupa masculina, feminina, o que quer que seja. É muito diferente, o engajamento é diferente, a forma responsiva é diferente, tudo muda. Né? Não queira tratar uma coisa como sendo igual a outra e usar técnicas de um ambiente para outro, porque eles não vão prosperar. Né? Tem alguém, então, muito bom nessa área com você. Aí você, a partir disso, você vai mostrar o que você tem de qualidade no seu meio de hospedagem. Ok? Então você vai fazer isso de maneira orgânica, que é onde você vai ter a possibilidade de determinar o teu tamanho diante do monitoramento que as pessoas vão fazer com você, ok? Elas vão te olhar, não tem a menor dúvida, e você tem que ter essa cadência e não pode parar. Você tem que estar lá 2, 3, 4 vezes por semana, permanentemente. Não estou nem falando de alguma coisa patrocinada ainda. Estou falando do trânsito e do tráfego orgânico, que é onde você pode fazer isso. Com planejamento melhor, você consegue fazer isso numa cadência que você julgue conveniente. Você precisa ver qual é o comportamento dos teus seguidores, como você fazer para atrair mais seguidores. Há estratégias para isso. O teu número de seguidores é bom. Como que é isso? Como por óbvio, quanto mais seguidores você tem, maior capacidade você tem de converter efetivamente no ambiente orgânico. Mas como regra geral, isso é dado como métrica geral para a hotelaria, o orgânico ele não converte, ele te dá autoridade, ele passa uma personalidade web de um determinado tamanho, mas ele, como regra geral, não converte. Por mais que você queira tratar de levar esse impulsionamento orgânico para um CTA qualquer. CTA, eu nem falei de CTA. CTA é o que a gente chama de Call to Action, ok? Toda ação de Instagram, principalmente eu estou falando de Instagram, precisa de um CTA.
né? Ele tem que estar orientado para uma única ação e ela tem que ser objetiva. Tem que ser um tiro só, para que a pessoa não tenha dúvida de como vai fazer, para eventualmente comprar o seu meio de hospedagem. Ok, então você tem um CTA orientado para o teu tráfego orgânico, ok, isso é um caminho, é um bom caminho, tá? Já te coloca num momento diferente do que você estaria, né, se você não fizesse esse trabalho. Então, é o que eu recomendo logo, assim, para começar algum trabalho sólido, bons vídeos, boas fotos, fotos profissionais, fotos que engajem, e de novo, no Instagram, principalmente no Instagram, é como as suas agências online. Você tem 2 segundos para capturar a atenção de qualquer um que esteja interessado no seu negócio. Tá? Perde muito facilmente. Né? É como eu costumo brincar, piscou, perdeu. Então você tem que engajar esse cliente, esse hóspede, esse possível hóspede, de alguma maneira. Isso tem a ver com o tratamento que a gente vai falar em outros módulos, não agora. O tráfego orgânico, ele certamente vai te posicionar melhor, vai posicionar melhor a tua marca, é o que eu costumo chamar, não eu, o mercado como um todo, de branding, que dá o tamanho da sua marca, o tamanho da sua personalidade, e isso faz muita diferença para quem toma decisão na compra de meios de hospedagem. Onde quer que seja, qualquer lugar do país, do exterior, qualquer lugar. As coisas são assim. Se a gente não entender que esse é o mundo real, vai ter que lidar com isso, quer goste, quer não goste. Então, tendo falado de tráfego orgânico, a gente vai tratar agora de tráfego impulsionado. É um ambiente complexo, porque parece que a gente falar isso vai tornar as coisas todas muito fáceis, vai instalar o dele, vai acontecer. Infelizmente não é assim. Como eu falei de Google Ads lá atrás, o Google Ads ele é extremamente complexo na sua natureza, porque você concorre, de novo, num grande ambiente, e o Ads do Google, ele é especialista em tomar o seu dinheiro facilmente, dependendo de como você atue nele. Se você não tratar um público específico, numa área específica, com interesses específicos, com idades específicas, se você não conhecer muito profundamente seu público, provavelmente você vai desperdiçar recurso em Google Ads todo dia. Quando você vai para o Instagram, por exemplo, e você começa a fazer um trabalho com uma cadência boa, você começa a fazer um trabalho de base bom, com o tempo, e pode ser rápido, depende da qualidade que você faça isso, você começa a concorrer com você mesmo. Com a recorrência do trabalho, você vai notar que o contato dos clientes com você começa a aumentar, você começa a ter que lidar com números de perguntas e demandas, muitas vezes diferentes das quais você está acostumado a lidar, então tem que saber se você internamente está preparado para isso. Principalmente se quem atende essa demanda, seja no direct do Instagram, seja no meio de funil, qualquer que seja ele que a gente vai tratar depois, que você possa direcionar esse CTA para ele, você consegue lidar bem com isso, há um preparo para isso, a gente sabe como engajar esse cliente numa dinâmica de conversa e de início de captação desse cliente para converter efetivamente, porque senão essa lead, como a gente chama, lead é uma guia, senão essa lead, ela tende a escorrer para o fundo do funil. Então, enquanto ela está aquecida, você tem que tratar ela como se fosse ouro em pó, porque é onde você vai conseguir converter mais. Então, o tráfego pago, quando você vai para o Instagram com o tráfego pago, você vai concorrer com você mesmo. Você sai desse grande ambiente e você vai para um ambiente onde você mostra o que você é, o que você tem, o que você é capaz de entregar, e a avaliação de que vale ou não vale, deixa de estar nas tuas mãos, deixa de estar nesse grande olho que tudo vê, e vai passar para o cliente diretamente. Ele vai tomar essa decisão. A pergunta que eu tenho para fazer para você é a seguinte: você quer estar nesse grande mundo, que é o mundo da pesquisa de Google, de ads de Google, onde todo mundo está concorrendo lá com palavras-chave que são caras, ou você quer estar num ambiente mais controlado, onde você não tem uma concorrência da maneira que você interpreta no outro ambiente maior, e você vai estar lidando com você mesmo. Então é muito melhor você concorrer com você mesmo. Ok, então, como a gente está trabalhando essa ideia do tráfego pago, é importante que vocês percebam o seguinte: comece devagar. Não há hipótese de você, quanto mais gasta, mais retorno você tem. As coisas não são necessariamente assim. Sua estratégia precisa estar vinculada a outros objetivos, eles são no mínimo 4, 5 ou 6, eles estão relacionados. A sua ocupação, a sua receita, a sua diária média, o seu RevPAR, é o que nós chamamos de KPIs. São indicadores que orientam as decisões que você vai tomar e o que você pode fazer de um lado ou de outro na equação. É simples como isso.
tratar isso tudo não é uma tarefa fácil. Claro que, mais uma vez, nós estamos aqui disponibilizando tempo, ocupando o seu tempo, para quem ainda está iniciando na tarefa, né? Para quem já tem um pouco mais de tempo, já sabe lidar com isso um pouco melhor. Esse trabalho, mais uma vez, é para quem está iniciando na tarefa, para que possa ter uma melhor orientação e possa desperdiçar menos recursos financeiros e físicos. Físico porque você precisa ter uma equipe, gente disposta a lidar com isso todos os dias. Se você não tem, não vá. Não vá, você provavelmente não vai se sair bem. Você vai ficar muito tempo sem responder, o tempo de resposta tem que ser o mínimo possível. Você tem que engajar essa pessoa, essa lead, o mais rapidamente que você puder. Nessa maneira, você provavelmente vai ter um resultado melhor. Então, vou encerrar esse módulo, que é o segundo módulo. Para quem está acompanhando essa jornada, se quiser eventualmente me acompanhar ou me chamar no Instagram, me seguir, ou que seja, façam como julgar mais conveniente. Se vocês acham que vale a pena ouvir o que eu tenho para falar, me procurem, eu posso dar uma ideia ou dar algum caminho de raciocínio que possa te ajudar a ter um melhor desempenho. Ok? Muito obrigado. Semana que vem, ou provavelmente daqui a uns dias, nós vamos estar juntos, não sei exatamente quantos, mas o terceiro módulo eu mando como eu tenho mandado para vocês por e-mail. Ok? Um abraço, então. Fiquem bem, estudem. Estudar é fundamental. Quem não estuda não sabe onde vai chegar. Ok? Forte abraço. Até lá.